está iniciando agora a sessão 2, com a apresentação do trabalho de mencionamento de diagrama de falha, de parafuso, sobre carregamento estático e de tração. Professor Exato. André Luiz. Exato. 15 minutos. Na verdade eu fiz 2 trabalhos, né? Para colocar no congresso aqui. E eu dou essa disciplina há muito tempo, já 15 anos mais ou menos. E os alunos têm um pouco de dificuldade para entender o processo de dimensionamento de parafuso. Então, eu pensei em criar um diagrama de falha. Não sei se já foi. Procurei na literatura, não achei nada parecido, mas pode ser que alguém tenha tido a mesma ideia. Né? Então é mais assim para uma aplicação. A minha ideia é. Opa, cadê? Minha ideia é didática, demora, né? Então, as metodologias que você encontra de dimensionamento de parafuso, elas não são muito intuitivas e eu acho que causa alguma confusão para os estudantes e até mesmo para o engenheiro que não é especialista no assunto, né? Não está familiarizado, faz muito tempo que já viu o assunto e precisa dimensionar um parafuso e tem alguma dificuldade de entender o processo. Então o objetivo aqui foi desenvolver uma abordagem mostrando que os coeficientes de segurança são interdependentes, são 2 coeficientes de segurança para juntas parafusadas, que é o coeficiente de segurança mede se a junta vai abrir ou não, que a gente chama de coeficiente de segurança da junta, e o outro coeficiente de segurança é do parafuso, se ele vai falhar ou não, né? Se ele vai deformar. Então esses 2 coeficientes de segurança eles são interdependentes, né? E a ideia é que a gente tem que fixar um deles a priori para a coisa funcionar direito. E além disso, a ideia do diagrama de falha. Então eu não vou entrar muito em detalhes para não ficar muito chato aqui, mas só para quem já viu, quem é mecânico já viu, né? E quem não é também é só para ter uma ideia de se interessar pelo assunto, né, e mudar de curso e ir para engenharia mecânica. Então, você tem uma junta parafusada aqui, né, então você tem dois componentes aqui, o parafuso que você vai juntar os componentes. O parafuso ele tem um comprimento G de serviço e tem um diâmetro D. O que você quer fazer é determinar o diâmetro. Esse é o problema, né? O que você tem no problema eu tenho os componentes que eu quero unir, eu sei a força que vão separar eles, e eu quero saber o seguinte, qual parafuso eu coloco aqui para resistir a essa força. Então você precisa, quando a gente fala de dimensionar o parafuso, é determinar o material e o diâmetro dele. Né? No caso, a bitola, como a gente fala, né? E a mecânica da junta parafusada é a seguinte, olha, quando você rosqueia o parafuso, o que acontece com ele? Ele traciona. E ao mesmo tempo, os materiais comprimem. Certo? Então é isso que está mostrando aqui. Ó. Quando você rosqueia o parafuso, isso aqui é a deformação dele, ele está tracionando, ele está ficando mais esticado. E a força que você está dando nele aqui. Agora, ele estica dependendo do material dele, pela constante de rigidez dele. Certo? Pela constante elástica de rigidez, né? E a junta é a mesma coisa, só que a junta, ao contrário, a deformação é negativa, porque ela comprime o material. Então, ela está negativa, né? Então a mesma força faz o parafuso esticar e a junta comprimir. Só que a junta comprime numa outra reta, porque a constante de rigidez da junta é diferente. Normalmente ela é mais rígida que o parafuso, então ela deforma menos. Né? Então, o que acontece? Você fala assim, bem, beleza, isso aí tá legal. Agora, se eu vier, isso você fez a junta lá, você tinha sua junta lá, colocou seu parafuso, legal. Agora vai funcionar a junta lá. Ela vai entrar em serviço, então vai vir uma carga de fora querendo separar a junta. Essa carga de fora, ela vai fazer o quê? Ela vai, quando eu ponho uma carga F aqui de fora para puxar a junta, o parafuso estica mais ainda. Quando ele estica mais ainda,
ele aumenta mais a força nele e aumenta mais um pouquinho o estica dele. Mas na junta acontece o contrário. Ela estava comprimida, ela descomprime um pouco. Então ela reduz a deformação dela para cá. Vem para cá. Aí você fala, bem, mas a força P aqui, uma parte da força foi para o parafuso e a outra parte foi para a junta. Que é essa seta verde aí. Então essa é a mecânica básica do negócio. Certo? Aí então, o que é que a gente fez aqui? Eu peguei o seguinte, então qual é a coeficiente de segurança da junta? É a força de aperto, que é a força que você aperta o parafuso, pela força de fora que vai tentar folgar a junta. Entendeu? Então, a junta está comprimida pela força que você apertou o parafuso. Se a força de fora igualar a força que você apertou o parafuso, a junta vai descomprimir e abre. Então, o coeficiente de segurança é quanto é a força de aperto pela junta. Por exemplo, apertei, a força de aperto foi 500 newtons e a força de fora é 250. Então, a junta vai continuar comprimida. Ela estava comprimida com 500, veio 250 para abrir, ela descomprimiu um pouco, mas só metade. Então, ela continua, digamos, em contato, né? Não teve vazamento de nada ali. Então, esse coeficiente da junta é dado por isso aqui. Aí você fala, em que fórmula é essa? É porque isso aqui tem a ver com a rigidez, eu não vou entrar em detalhes. Qual foi a força que foi para a junta? Depende daquela relação de rigidez. Quem é mais rígido, quem é menos rígido, entendeu? Agora, do parafuso é o seguinte, a resistência dele dividido pela tensão que vai para ele. E a tensão que vai para ele depende de quanto eu já apertei, mais quanto é a parte que vem da força externa, que está aqui. Só que a tensão é força sobre área, então joga a área para cima. Aqui é em relação à tensão de prova e aqui em relação à tensão de escoamento. Tensão de prova é uma tensão um pouquinho mais baixa que de escoamento, que a gente usa como resistência de parafuso. Então eu tenho definição de dois coeficientes de segurança. Aqui, para parafuso de aço, você tem as bitolas possíveis e as classes do parafuso. Então é padronizado. Você já tem parafuso 4.8, ele tem essa resistência aqui. Parafuso 5.8, tem essa resistência aqui. Certo? Então, o meu exemplo é só em cima dos padronizados, mas você pode usar qualquer coisa. E as bitolas padronizadas são essas. Você tem diâmetro 3, 3,5, 4. Por exemplo, eu quero comprar um parafuso com diâmetro 7,5. Não existe no mercado. Entendeu? Só existe o que está aqui. Então, os que estão aqui têm essa área. O que a gente vai fazer? A gente vai descobrir na fórmula qual a área que a gente quer. Aí a gente vai na tabela e vê assim, eu achei que o parafuso tem que ter uma área de 130. 130 não tem, então eu tenho que pegar o maior, 156. Qual a bitola? 16. Pronto. Agora, como é que a gente acha essa área? A área aparece bem aqui nas fórmulas, ó. Aparece aqui, ó. Certo? Aí eu explico agora a ideia do diagrama de falha. Qual é a ideia do diagrama de falha? Aqui é o parafuso, tá vendo? Parafuso, aqui é a deformação e aqui é a força. Então não é tensão, aqui é força. Mas você pode usar força, por quê? Se for força, a força vira área vezes tensão. Então aqui é do parafuso, região elástica, força de prova, escoamento, ruptura. Desculpa. Prova, escoamento. Então, aqui já é região plástica. Prova e escoamento. Aí o que é que eu pensei? Bem, o coeficiente de segurança então é o seguinte, ó. O NP é essa distância aqui. Se a força passar essa distância aqui, ó, o coeficiente de segurança vai caindo e fica 0. No caso, 1. Quando você vê de 0 no diagrama, ele é 1. Falha. E do outro lado da junta, também se a força for caindo, o coeficiente também vai diminuindo até 0. Então o diagrama de falha aqui é o seguinte, eu consigo ver o coeficiente de segurança aqui e o efeito da força. Essa é a minha ideia. Aí aqui, por exemplo, um exemplo aqui, ó, quando a força de aperto muda. Aqui eu apertei aqui, se eu apertar menos, o que é que acontece? A força do parafuso é aqui, o coeficiente de segurança do parafuso aumenta, se eu apertar menos. Mas se eu apertar menos, o coeficiente de segurança da junta diminui. Entendeu? Conseguiu visualizar o efeito, não é coisa.
Aí se, por exemplo, um outro efeito, se a constante de rigidez mudar, que é aquele C, então, por exemplo, aqui a constante de rigidez é 0. Quando é 0, toda a força vai para a junta, nada para o parafuso. Mas não é 0, ela sempre tem um valor. Se ela tiver um valor, o que é que vai acontecer? Uma parte vai para o parafuso e outra para a junta. Aí o que aconteceu? A força de aperto, como tem o FC, ela caiu, e com o efeito do FC, mas mesmo assim ela continuou menor aqui, tá vendo? Ou seja, ainda teve um pequeno aumento do parafuso. Então, o efeito da constante é, se eu aumento a constante de rigidez, o coeficiente do parafuso aumenta. Mas o da junta cai também. Aí eu posso ter um efeito combinado. Não, o efeito da resistência mecânica aqui, ó. Eu tenho um material que a resistência mecânica dele é aqui, esse aqui tem menos resistência que esse aqui tem uma resistência maior. Isso é mais evidente, né? O efeito da resistência mecânica, o coeficiente, o material é mais resistente, o coeficiente aumenta. O parafuso, né? Não tem muito o que mudar. E o da junta não é alterado, né? A gente já sabia disso, mas o diagrama é só para mostrar. Aí, finalmente, então, o que é que eu fiz aqui? Então eu peguei assim, eu falei, beleza, como é que a gente dimensiona agora? Eu inverti as equações, fiquei com a força de aperto aqui, aquelas equações eu só manipulei, aqui botei em evidência a área, a força de aperto é a área, para esse coeficiente de segurança do parafuso e para esse coeficiente prova e escoamento, tá? Você escolhe qual você quer usar, mas normalmente escolhe prova. Então você vê que eu tenho o coeficiente de prova numa equação do parafuso e o coeficiente da junta no outro. Eles são interdependentes, porque se eu tiver a mesma força, se eu escolher uma área, a área define a força de aperto, que define aqui, que define aqui. Entendeu? Aí aqui tem um protocolo de dimensionamento, basicamente eu escolho o 0, calculo FI, escolho a resistência do material, defino o parâmetro o coeficiente de segurança que eu quero para o parafuso, entro nas equações, calculo tudo, aí recalculo, quando eu calculo AT, eu vou na tabela, pego o parafuso, volto, recalculo o C real, que eu botei 0 para começar, aí eu vejo quanto é o C, recalculo, acho o FI, e depois recalculo AT, aí pronto, aí termina. Certo? Então aqui um exemplo, eu tenho um mancal aqui, tenho 2 parafusos, né? Então esse mancal está sujeito a uma força de 9 kN. Eu tenho que botar os parafusos para suportar aqui 4,5 e 4,5, tá? Então qual seria o parafuso? Então eu botei um exemplo aqui, tem todos os valores aqui, ó. Calculei FI, o que é que eu fiz? Eu vou fazer o seguinte, vou botar um coeficiente de segurança 3. No artigo eu explico por que 3 é um bom número. Coeficiente de junção 3. A força é 4,5 kN. O C eu não sei quanto vale, eu vou botar 0. Por que eu não sei quanto vale o C? Porque eu não sei a área dele inicial. Certo? Aí eu calculo FI. Aí venho para cá, calculo a área. A área deu 39 milímetros quadrados. Vou na tabela. 39 não tem. Qual é que tem maior? 57. Aí eu coloco aqui. Aí calculei o NP, deu 1,61. Então o coeficiente do parafuso deu 1,61. É um bom coeficiente para um componente mecânico, né? E calculei o NY, está um pouquinho acima, 1,78. Aí eu peguei agora que eu já sei quanto vale a área, eu vou lá e calculo quanto vale o C. Eu tenho uma forma para calcular as rigidezes. Por isso que eu preciso dar um chute 0. Aí eu calculei a rigidez e deu 0,1. Aí eu volto e calculo tudo de novo. Eu vou botar o 0,1 de novo aqui para calcular. Aí eu peguei e calculei com 0,1, aí calculei o FI, calculei o AT, deu 36, não mudou muito, porque era só 0,1. Aí calculei o NP 1,19, o NY 31, o torque de aperto, porque quando você trabalha com parafuso, você não mede a força, você mede no torquímetro o torque, né? E aí então você calcula o torque, aí entra a especificação final do parafuso, que essa área aqui, que é 57, ela é de parafuso 8 milímetros, então é M8, passa 1,25, torque e tal. Pronto, e esse aqui é o diagrama de fase para esse exemplo. Né? Então eu comecei com a constante 0, que eu não sabia quanto era, tem esse valor, depois ela era 0,1, aumentou um pouquinho aqui, veio para cá, e esse é o valor do NP, que deu 1,7 lá, né? Uma coisa assim. E aqui é 3, porque eu fixei 3. É isso. Obrigado.
falei errado. Ok. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não é um assunto muito bom, né? Pai de Galadez. Tenho, por causa que o senhor adotou como uma medida justamente essa questão de você fazer uma manipulação das equações para poder você verificar qual que é o momento em que o parafuso tem deformação plástica. Certo. Um critério seria, por exemplo, para poder você verificar qual seria o ponto mais adequado, seria você também verificar qual que é o ponto de impossibilidade de deformação elástica da base. O parafuso fica preso numa base. Essa base ela tem um limite do quanto ela pode ser apertada pelo parafuso. Eu entendi tua pergunta. Entendeu? Tu fala assim, essa parte aqui vai deformar plasticamente? Essa parte ela tem um limite para poder. Não, ela está muito longe, Não precisa te preocupar com isso, porque na verdade, se você pegar aqui, ó, o do parafuso está aqui, o da junta vai ser. Não, no sentido inverso, porque quando você aperta o parafuso, ele pode se você deforma para poder ela expandir. É a força de fora do serviço que vai tentar abrir a junta. Imagina um vaso de pressão, tu põe um parafuso na tampa, entendeu? A pressão interna vai querer soltar a tampa, é essa força que tu quer separar. Entendeu? Obrigado. Aí você considerou então a força indo só no sentido do parafuso, né? Porque esse aqui é só tração. Certo. Cadê aqui? Deixa eu ver. Essa aqui, cara, me atrapalha aqui. Já você aula comigo, sabe que eu me atrapalho todo. Aqui é tração, só tração. Você analisou só a tração? Só tração. Eu também por isso que eu tinha confundido, porque eu não tinha a parte da sustentação. Mas no outro trabalho é só cisalhamento essa parada. Muito bom. Professor, deixa eu aproveitar tirar uma foto do senhor aí. Já que você já chegou, tirou o rosto da luz, vai ficar estranho. Aí, sorria. Pode. Professor André, né? Isso. Parabéns pela apresentação, né? Atendeu o tema e eu gostei muito da sua didática. É muito bom quando a gente tem uma apresentação que faz análise gráfica, né? Toda a sua segurança, né? No desenvolvimento das equações. Perguntar uma dúvida que eu tenho como leigo no assunto, eu sou engenheiro eletricista, mas eu gostaria de saber o seguinte: esses cálculos valem para qualquer situação em termos. A temperatura influencia? Se eu trabalhar esse parafuso, por exemplo, numa situação de uma temperatura mais extrema, 80, 90 graus, a temperatura tem uma influência significativa nesse cálculo? O que vai mudar, uma pergunta, o que vai mudar é esse aqui, ó. Na verdade, eu estou usando essas resistências aqui, que são resistências para a temperatura ambiente padrão. Mas aí esse valor aqui de resistência muda. Ele vai mudar. Mas a formulação não muda. Certo. Aquela rigidez também vai mudar, aquele C, né? Certo, Aquela equação de rigidez não vai ser tão simples, porque vai ter que considerar a temperatura do material, você está correto. Perfeito. Ou seja, as propriedades do material mudam, mas eu tenho que mudar as propriedades corretas para aquela temperatura na forma. E nesse cálculo, se eu sempre obter um ponto de ótimo, que é aquele ponto onde realmente o parafuso vai ficar fixado, sem danificar ou sem super tracionar, se assim eu posso dizer, as estruturas, existe isso ou não? O que existe você tem que ter um dimensionamento mínimo, ou seja, a resistência mínima. A partir daí é superdimensionamento. Superdimensionamento. Aí você paga o custo de querer botar um parafuso maior. Tá certo. Agora tem outros detalhes que não estão aqui, mas são detalhes da parte prática, né? Como Sim. apertar, nivelar, tem arruela, não sei o quê. Perfeito. Aí, Entre outras... essa aqui seria assim, a perfeição. Tá, a junta tá, perfeita, perfeito. simétrica, perfeita, tudo nivelado. Mas aí na prática, quem opera na prática, tem umas compensações lá que o cara tem que levar em consideração. Perfeito. Parabéns. Até por isso que o quadro de segurança pode ser um. Pode ser um. Tem perfeito. que ser um pouquinho. Bastante dado. Parabéns, obrigado. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Não? Agradecer ao professor. Foi o jogo lá.